Estamos prontos para começar o primeiro modelo para poder apresentar para vocês o ProModel. Ao executar o ícone do ProModel, essa é a primeira versão que está disponível para esse livro, que é a versão para estudante. Como nós já falamos, aqui mostra os limites, não é, que nós temos para desenvolver modelos nessa versão. Vamos dar OK aqui para a gente poder iniciar o nosso primeiro modelo. Então, nós vamos construir o primeiro modelo. Nós vamos vir aqui nesse ícone de novo. Nós vamos poder colocar um nome aqui para identificar esse modelo, que nós vamos chamar de modelo 01. E aqui vem coisas bastante importantes do ProModel. A unidade do tempo que nós vamos usar para esse modelo serão minutos e a distância será metros. Uma outra item que é importante especificar é a biblioteca gráfica que será usada. Nós vamos vir aqui em pesquisa e na pasta que ficou disponível para vocês, chamada Modelos ProModel, nós vamos buscar, então, essa biblioteca que nós vamos usar para o modelo 1 e para o modelo 2, que será feito em seguida. Então, vamos selecionar essa biblioteca, que vai ser a biblioteca de símbolos usadas no nosso modelo. Vamos dar um abrir. Veja que aqui, então, fica especificado essa biblioteca que será usada. São as principais anotações, são as principais informações iniciais desse modelo 1. Vamos dar OK. Se eu quiser salvar também, eu posso vir aqui em salvar e vou colocar na nossa pasta de trabalho, modelos ProModel, que esse aqui é o nosso modelo 01. Daqui para frente, tudo que nós estamos fazendo é o chamado modelo 01. Posso abaixar essa tela para que a gente possa, então, executar todo o nosso modelo aqui no layout. Dando sequência ao nosso modelo, nós vamos mostrar agora como usar um recurso bastante interessante, que é para poder, o recurso de visualização, mostrar para a gente um ambiente mais próximo da realidade possível que nós estamos simulando. Então, é possível importar imagens, por exemplo, elaboradas no AutoCAD, de maneira que a gente possa trazer essa realidade. Já existe um arquivo pronto e nós vamos fazer essa importação para construir esse nosso modelo. Como fazer isso? Nós vamos vir aqui na aba Construir, vamos vir aqui Imagens do Fundo, nós vamos colocar aqui atrás da grade, habilitando então essa edição aí do nosso layout. Vamos vir aqui em Editar, nessa opção Importar Gráfico, nessa pasta que nós colocamos disponível com 2 arquivos para a gente usar, existe um arquivo, que é esse aqui, onde tem um layout já pré-desenhado para a gente usar no nosso modelo. Vamos mandar abrir e com isso a gente fica com esse modelo aqui ao nosso dispor. Para que a gente possa enxergá-lo perfeitamente, nós podemos vir aqui em Exibir, na opção Zoom ajustar o layout. Agora nós temos então esse fundo que nós vamos usar para esse ambiente desse modelo chamado 01, que nós vamos usar como mecanismo de instrução dos comandos do ProModel. Na sequência do nosso modelo, nós vamos agora inserir um recurso também interessante, que é para que a gente possa trabalhar com escala no ProModel. Para fazer isso, nós podemos vir aqui no comando Exibir, mostrar a grade, então nós vamos ter uma malha para isso, e agora nós sabemos que o comprimento dessa distância entre essa coluna e essa coluna são 12 metros. Contando então quantas linhas nós temos aqui, nós vamos poder fazer a razão que vai nos dar, então, se possível, colocar essa escala no nosso fundo. Como é que eu faço isso? Venho aqui no comando Exibir, nós vamos aqui no ajuste de layout, ajuste de grade. Aqui, então, nós temos a grade, que nós podemos configurar as cores, se a gente não quiser trabalhar com essas cores default. Mas aqui na escala, a gente pode, então, usar esse recurso que nós vamos colocar. Os 12 metros dividido por esse número de espaço que nós temos aqui entre essas duas colunas, dá uma razão de 0,45. Então, vou dar OK aqui, e daqui para frente nós podemos trabalhar com essa escala.
Vou desabilitar a exibir grade, para não ficar poluído o nosso desenho. Neste momento, nós vamos iniciar uma parte importante do modelo. Nós vamos criar aqui nesse layout os locais, onde serão processadas as nossas entidades, que serão peças. Para isso, nós vamos vir aqui então na aba Construir, nós vamos habilitar aqui essa opção de locais. Vejam que na linguagem do ProModel, aqui nós estamos sempre trabalhando com layout. Do lado de cá, quando tem algum recurso gráfico que a gente possa utilizar. Aqui nesse caso, para identificação dos locais. E nessa tabela em cima, nós vamos ter a especificação de cada uma linha vai especificar um local. Inicialmente, nós vamos colocar aqui então a nossa estoque de peças, né, onde vai ser a recepção. E nós vamos criar aqui então esse local. Nós vamos usar aqui esse símbolo, que é um símbolo de uso geral, para que a gente possa demonstrar isso. E nós vamos criar, então, esses 32 locais aí para receber as peças que vão chegar à medida que o tempo for passando. Então, nós vamos, com o botão esquerdo do mouse, fazer essa opção. Vamos vir aqui e colocar, com o botão esquerdo do mouse, habilitando esse nosso local. Como nós vamos colocar a possibilidade de ter recepção de um maior número de peças aqui, então nós vamos identificar isso com os mesmos símbolos. Para isso, a gente desabilita essa opção do novo, né, e vamos buscando aqui, e com o botão esquerdo, nós vamos colocar em cada uma desses locais aqui identificados no nosso layout, 8 símbolos desses. Então, mais um, 7 e 8. Então veja que quando eu desabilitei novo aqui, esse aqui é o mesmo local. E vai continuar assim com esses outros que eu vou colocar aqui do lado. Mais 8 nesse local. Seis, 7 e 8. Veja que essa linha tracejada está mostrando que nós temos apenas um local aqui. Vamos colocar aqui também nessas duas bancadas, 8 em cada um. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, enfim, nessa última local, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com isso, nós temos esse primeiro local aqui, que vai ser o estoque que nós vamos criar. Então, nós vamos poder identificar aqui também nessa linha o nome que vai estar na programação do nosso software. E esse local será identificado por estoque peças. Então, vamos colocar aqui. Esse é o nosso, então, nome para esse local. Importante também, ainda falando que nós temos apenas um local aqui. Quando desabilitou o novo, como foi falado, isso aqui está identificando um local que vai ter uma recepção múltipla, possibilidade de receber múltiplas peças. E nós precisamos, então, alterar essa capacidade desse local, que está dizendo que é para apenas uma peça. Então, nós vamos ter agora uma capacidade de receber 32 peças, que é o limite aí para esse local. Nós temos um outro local, que vai ser a esteira de peças, que vai ser colocada nessa região aqui do nosso layout. Para que a gente possa fazer isso, já existe um comando interessante no ProModel que habilita a fazer as esteiras. Eu venho aqui, então, habilito novo, que eu vou estar construindo um novo local. Vou selecionar, então, essa opção aqui chamada esteira. Eu vou habilitá-la,
botão esquerdo do mouse, eu começo a fazer a esteira, vou levar até aproximadamente aonde eu imagino que vai ser o ponto de parada do comprimento dessa esteira, botão direito do mouse termina esse local. No momento nós vamos também especificar algumas características importantes desse nosso novo local. Primeiro vamos identificar aqui então que essa é a nossa esteira de peças. Esse então será o nome que vai ter daqui para frente. Nós vamos ter uma capacidade infinita, que é o default, mas nós podemos vir aqui com o botão direito do mouse em cima desse local e optar por essa opção de editar a imagem. Nessa opção, vejam que nós vamos poder especificar aqui qual é o comprimento da esteira, que como foi informado serão 12 metros, e também aqui em opções da esteira, nós vamos fazer que a orientação da entrada dessa esteira é pela largura, aqui está o comprimento, e que a velocidade vai ser de 6 metros por minuto. Essas são especificações técnicas que foram colocadas como premissas do nosso modelo. Vamos dar OK, OK, e esse local então está especificado a partir desse momento. Vamos agora acrescentar o terceiro local, que vai ser, nós vamos usar esse símbolo, que é o símbolo de uma serra, nós vamos pegar com o botão esquerdo do mouse, e nós vamos colocar nessa região aqui do nosso layout, essa máquina. Então, nós vamos vir aqui e vamos chamar esse nosso novo local de separador. Daqui para frente, então, vai ser o nome de identificação desse local. Com isso, então, nós temos aqui também a especificação que ele vai ter capacidade de trabalhar com uma peça por vez. Um outro local, que será o quarto local, nós vamos usar esse símbolo aqui, e vai ser o nosso sexto. E nós vamos colocar aqui nessa região do nosso layout. Então, esse vai ser, nós vamos identificar por sexto. E aqui, nós temos que dizer que a capacidade desse sexto, ela vai ser infinita. Então, vamos colocar aqui inf, que já identifica como sendo uma capacidade infinita. Também vamos acrescentar agora um outro local, que é o nosso torno. Botão esquerdo do mouse, nós vamos posicionar aqui. Botão esquerdo do mouse está aqui. Vamos chamar aqui de torno. E ele vai ter a capacidade de processar uma peça por vez. Vamos acrescentar uma outra esteira, que nós já vimos que usa esse símbolo aqui do ProModel, de esteira. Nós vamos pegar com o botão esquerdo do mouse, nós vamos colocar aqui nessa região. Então, para começar, botão esquerdo, a gente desloca, e botão direito termina essa esteira. E nós vamos chamar essa aí de esteira final. Esse é o nosso nome, então, para essa esteira. Também, como fizemos com essa outra esteira aqui, nós vamos especificar as condições técnicas desse local. Botão esquerdo do mouse, editar a imagem. Então, nós vamos vir aqui, o comprimento dessa esteira é 18 metros, conforme a informação. As opções aqui da esteira, nós vamos orientar por largura. E a velocidade dela será de 7,5 metros por minuto. Com isso, a gente especifica a parte técnica dessa esteira e terminamos a especificação desse local. Vamos acrescentar agora o último local, que vai ser aqui chamado de identificar final, que é o final desse processo. Nós vamos usar esse símbolo, nós vamos colocar aqui botão esquerdo aqui do mouse, e nós vamos colocar aqui também, vamos desabilitar esse novo, e nós vamos colocar esse símbolozinho para que possa receber aqui, ó, simultaneamente, 4 peças no final desse processo. Então, nós vamos ficar colocando que ele pode receber 4 peças aí no final. Esse local vai ser chamado final,
e tem uma capacidade de receber 4 peças simultaneamente. Com isso, a gente termina a construção dos nossos locais. Um recurso também interessante é que a gente vai colocar nesse local, que é o sexto, nós vamos colocar um contador aqui para que a gente possa identificar quantas peças tem ao longo do tempo, à medida que a simulação for sendo executada. Para fazer isso, a gente marca esse local, deixa desabilitada aqui essa opção de novo, vamos pegar essa opção aqui de contador e vamos apontar onde nós queremos que ele fique. Nós podemos diminuir esse contador e podemos também, com o botão direito do mouse, editar a imagem. E aqui nós podemos mexer na fonte, aumentando ou diminuindo, e também mexendo na cor que a gente quer que seja identificado tanto o dígito como a parte do fundo. E esse contador, então, ele vai mostrar para a gente quantas peças vão estar no torno, vai estar no sexto a cada momento. Aqui nós vamos mudar a cor do dígito, vamos pegar aqui, vamos colocar a cor negra para ficar mais visível. Então, esse é um recurso bastante interessante. E veja que esse contador, essa linha pontilhada, identifica que ele está associado com esse local aqui, que é o sexto. E com isso nós terminamos a construção dos locais. Dando sequência ao nosso modelo, um outro detalhe que é interessante fazer é uma identificação desses locais aqui no nosso layout. Então, nós podemos personalizar, colocando uma série de identificadores para ficar mais claro durante a simulação. Para fazer isso, nós vamos vir aqui no menu Construir, nós vamos vir aqui Imagens de Fundo, na frente ou atrás aqui da grade. Vamos colocar aqui, então, usando esse identificador, que é, nessa área, o que me permite colocar rótulos aqui no meu layout. Então, vamos selecionar esse ícone, e aqui eu posso colocar aqui essa região de estoques. Veja que eu posso escolher a fonte, né, que eu quero, com o tamanho, se é negrito, se é itálico. Eu posso também colocar a cor diferente e posso também, se quiser, colocar uma borda e um fundo diferente. Mas como o nosso fundo aqui está branco, vamos deixar aqui só nessa cor preta mesmo. Vamos dar OK. Veja que aparece aí, então, a possibilidade de eu colocar esse rótulo nessa parte do layout. Vamos identificar agora essa esteira. Da mesma maneira, vamos pegar aqui o ícone que me permite fazer o rótulo. Ele vai ficar como default a última especificação que eu fiz, de tamanho e de tipo de letra. E aqui nós temos a esteira de peças. Vamos dar um OK. Então, aqui está o meu identificador, que eu posso colocar num local melhor aqui. Aqui está o nosso separador. Nós vamos vir aqui também colocar essa identificação. Nosso separador. Vamos ver o local melhor para poder colocá-lo aqui. Identificar. Está aqui. Nós vamos colocar que aqui é o nosso sexto. Dá um OK. Aqui o nosso torno. Aqui o nosso torno. Vamos dar OK. Então, está identificado. Está faltando só para identificar agora aqui o final, né? A saída e a esteira final aqui. Vamos colocar aqui, então, primeiro esse último local, que é o final, onde vai terminar o nosso processo. Vamos dar um OK. Então, está identificado que vai ser a parte final aqui, a saída final. E aqui a nossa esteira final. Nós vamos vir aqui. Vamos colocar esteira final. Só que aqui eu quero colocar ela inclinada, ela na vertical. Então eu venho aqui com 90 graus, vou dar OK. Veja que eu tenho esse recurso para poder identificar usando uma outra orientação. E com isso a gente termina a identificação do nosso layout aí para essa simulação. Com esse nosso modelo, nós vamos colocar agora, de acordo com a nossa atividade prevista, a entidade que vai ser transformada nesse nosso sistema.
Para isso, então, nós vamos vir aqui na opção construir, nessa opção entidades. Aqui, então, nós vamos ter a parte gráfica, o layout e a identificação dessa entidade, especificar o que é que nós temos em cada uma delas. Aqui, a entidade que nós vamos usar será esse símbolo, tá? E nós vamos chamar isso aqui de peça. Muito bem. Então, essa entidade é a entidade que vai entrar no nosso sistema e que vai ser transformada ao longo da simulação. Entidade, se quiser, a gente pode aumentar um pouquinho também. E nesse caso, nós vamos editar, porque ao longo da simulação, ela vai se transformar para que visualmente a gente possa ver se o nosso processo vai estar sendo executado conforme planejado. Para isso, a gente vai vir aqui, então, vamos desabilitar essa parte aqui de novo, né? Nós vamos editar essa segunda forma essa entidade se mostrar ao longo da simulação. Nós vamos novamente pegar esse ícone, vamos aumentar ele um pouquinho, só que nós vamos editá-lo. Nós vamos virá-lo e vamos trocar a cor dele por essa cor aqui, para diferenciá-lo da cor anterior. Então, ao longo da simulação, nós vamos poder ver isso sendo transformado. Nós vamos ter também uma terceira forma para essa entidade, que nós vamos buscar aqui esse símbolo da engrenagem. Então, nós vamos pegar esse símbolo da engrenagem e vai ser o fato dessa entidade estar com 3 ícones aqui, significa que ao longo da simulação nós vamos poder recorrer e ver essa transformação da entidade na hora que a gente especificar o processo. No nosso modelo, nós precisamos dizer como é que essa entidade entra no sistema. Então, nós vamos vir aqui na opção construir, aqui na opção de chegadas, nós vamos apontar aqui com o botão esquerdo do mouse, nós vamos pegar essa entidade e vamos dizer que ela chega nesse local. Então, vejam aqui, botão esquerdo, vejam que o que está identificado aqui? Que nós temos que essa chegada, ela entra a peça e em qual local que vai chegar essa entidade? No estoque de peças. Sobre essa chegada, nós também temos que especificar algumas coisas importantes, né? Que vai chegar 5 peças de cada vez, a primeira vez no tempo 0, nós não vamos ter infinitas ocorrências, nós teremos 10 ocorrências, e elas vão ocorrer com um intervalo de 40 minutos. Então, é isso que está dizendo essa informação aqui dessa linha para essa entidade chegando no local estoque de peças. Conhece agora, nós vamos para uma parte bastante importante, que é a parte do processo, que é bastante facilitada no caso aqui do ProModel. Nós vamos vir aqui então na opção construir, vamos vir aqui em processos, e aqui nós vamos começar então a essa atividade de dizer como é que essa peça vai andar aqui no nosso layout. Aqui nós temos 2 tabelas agora, e essas 2 tabelas, o lado esquerdo vai dizer para a gente o local que a gente está, e o lado direito diz para qual local será mandado a entidade. Então, nós agora, com uma novidade, teremos 2 tabelas. Repetindo, lado esquerdo, aonde nós vamos, é o local que está no momento, e o lado direito é para qual local que vai a entidade. Fazer isso aqui com bastante simplicidade no ProModel, apontando com o lado esquerdo aqui. Nós já criamos a chegada anteriormente. Agora, então, nós vamos sair do estoque. Se eu quiser fazer uma curva aqui, o botão esquerdo do mouse de novo. E aqui, para terminar, dizendo que vai para a esteira de pallets, botão direito do mouse. Nós podemos olhar aqui o que está dizendo essa informação nesse momento. Que nós temos no estoque, o local que nós estamos no momento, é o estoque de peças, o que chega aqui é peça, e daqui será mandado peça para a esteira de peças. Então, é isso que está dizendo essas informações até agora. Continuando o nosso processo, botão esquerdo aqui da esteira de peças, botão direito para o separador.
Então, veja, foi criada uma segunda linha. Nessa segunda linha, onde nós estamos? Estamos na esteira de peças. Estamos aqui na esteira de peças. O que tem na esteira de peças? Qual a entidade? Peça. Da esteira de peças, o que vai sair? Vai sair peça. E para onde vai? Vai para o separador. É isso que está dizendo aqui, então, essa informação aqui nas tabelas. Aqui nós teremos um caso interessante, porque nós vamos, do separador, pode ir para o torno ou para o cesto. Como fazer isso no ProModel? Então, o botão esquerdo do mouse eu aponto aqui o separador, veja que criei então uma seta e vou mandar para o torno. Muito bem, nesse momento eu vou querer mandar também, desse mesmo local, separador, eu quero que tenha opção não ir só para o torno, mas ir para o cesto. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nessa opção de acrescentar roteamento. Então, na hora que eu aperto essa opção, veja que foi criada uma seta no mesmo local, e eu aponto agora para o cesto, e agora, pela primeira vez, aparecem duas linhas aqui. No lado esquerdo é onde eu estou no separador, e daqui eu vou ter possibilidade de mandar para o torno e para o cesto. É isso que diz essa informação aqui nessas tabelas. Continuando, agora do cesto, nós temos a opção de mandar para o torno. Então, botão esquerdo do mouse aqui nesse local cesto, apontando para o torno, vendo essa possibilidade de ter esse caminho aqui no nosso sistema. Lado esquerdo, cesto, nosso local, chega a peça e daqui vai para o torno. Então, essa é uma coisa interessante. Do torno, então eu vou vir aqui, botão esquerdo do mouse, eu vou apontar a esteira final. Então, veja que eu estou agora no torno e estou mandando peça para a esteira final. Sequência ao processo, nós vamos ter aqui da esteira final para o final, e aqui acontece a saída do sistema, e nós precisamos dizer isso. Então, daqui vai ser roteado para a saída. Isso significa que nossa simulação vai terminar aqui. As entidades saem do sistema nesse momento. É o que nós estamos mostrando aqui, olha. Nós temos o último local, é o final, né, onde nós estamos, e daqui vai ser mandado peça para a saída. E com isso a gente termina de colocar a rota, né, que essas entidades vão ter, que a entidade vai ter no nosso layout. Dando sequência, ainda trabalhando no processo, nós vamos agora colocar informações importantes que nós já vimos, que vão determinar os resultados dessa simulação. A primeira delas é que o separador ele vai levar 5 minutos para poder realizar essa operação. Então, nós vamos vir aqui onde é o separador, veja bem. O que significa isso, ter marcado essa linha? Esse é o local onde nós estamos, e daqui vai ter peças saindo tanto para o torno quanto para o cesto. Mas essa operação aqui, como nós já sabemos, leva 5 minutos. E isso eu tenho que especificar nesse campo. Então, nós vamos colocar aqui operação, nós vamos vir aqui nessa opção aqui do martelo, vai me dar um construtor de lógicas, e o comando que eu vou usar é o comando wait. Então, eu vou colocar aqui, serão 5, eu posso especificar minutos ou não, porque já está colocado lá como unidade básica minutos, então se eu deixar em branco, é minutos. Se eu quiser colocar outro tempo, aí eu preciso especificar. Vamos colar, e com isso, nós temos então o tempo, o que diz isso aqui? Que nós vamos ter 5 minutos dessa operação no separador. Aqui também está previsto que a entidade, ao terminar essa operação, ela vai assumir uma outra forma. Nós previmos 3 gráficos. O primeiro é o da entrada, o segundo é o que vai fazer, é o que vai demonstrar que houve essa transformação. Para isso, a gente vai vir aqui no comando graphic e vamos colocar que vai ser o número 2, que é a opção que vai ser mostrada aqui nesse momento. Vamos dar um colar, veja que eu posso fechar aqui. Aqui, então, está dizendo para mim o que vai acontecer no separador. Se eu quiser ver com mais detalhes, eu posso apertar de novo operação, está aqui na sequência. Vai esperar 5 minutos e a entidade vai tomar a forma 2. Outro local também que tem um tempo importante é aqui no torno. Né? No torno. Então, mudando para a linha do torno, eu estou dizendo que agora eu estou nesse local. Aqui também nós vamos ter uma operação. E essa operação vai durar 2 minutos. Então, eu venho aqui na opção do martelo, eu vou colocar aqui o comando wait, 2,
serão 2 minutos e vou dar a opção aqui de colar. É o que está dizendo para mim que vai acontecer nessa operação. E ao terminar essa operação, a minha entidade vai ter uma nova transformação e vai pegar aquele tipo 3 que foi colocado, que era uma engrenagem. Então, nós vamos colocar aqui o comando graphic, vamos colocar o número, vai ser o 3, e vamos dar um colar. Vamos fechar. Veja que essa, então, é a informação para essa etapa do processo. Vai durar 2 minutos e, ao ser processada, essa entidade vai se transformar no tipo 3, que era aquela engrenagem que foi especificada anteriormente. Nós também vamos ter aqui nessa, vamos fechar aqui, e agora, descendo um pouco aqui abaixo, nesse local, no final, vai acontecer uma coisa também interessante. Antes da gente deixar que a entidade saia do sistema, nós vamos fazer um processo que vamos esperar 4 peças, e só na hora que tivermos 4 peças, elas vão formar um conjunto e vai sair do sistema. Então, para isso, nós vamos usar um comando que é o seguinte. Eu vou pegar aqui no martelo, esse comando aqui é o comando acum, e eu vou dizer qual é a quantidade que será acumulada. Serão 4. Vamos dar um colar, e vamos imaginar que depois que se junte essas 4 entidades, a gente espere o tempo de 1 minuto para que ela possa sair do sistema. Então, nós vamos vir aqui no comando wait, vamos colocar o tempo de 1 minuto para essa operação. Vamos dar um colar e veja que agora, então, é isso que está acontecendo aqui nesse último local do nosso sistema. Vamos fechar aqui e, com isso, nós colocamos especificações importantes aqui quanto ao processo nesses 3 locais. Trabalhando ainda no processo, nós vemos que aqui tem uma operação importante que acontece no separador. No separador, aqui será, quando acontecer essa operação que vai durar 5 minutos, né, será feito 3 novas peças. Então, há uma transformação e essa peça se transforma em 3. Para isso, eu preciso alterar essa regra aqui, que estou mandando para o torno, vai ser 3. E eu vou deixar essa opção de primeiro disponível marcado, porque o torno vai receber a primeira que ele tiver disponibilidade. Vamos dar OK. E aqui, nessa parte de baixo, nessa regra de baixo, também nós vamos deixar especificado como o primeiro disponível. Então, aqui está dizendo que vai durar 5 minutos essa operação no separador, depois vai para o torno 3 peças, mas é a primeira que está livre, as outras todas, quando estiver disponível o sexto, vai estar vindo aqui para ser guardado, para esperar ser operado aqui no nosso torno. Coisa importante também, previsto, são os tempos de movimentação. Então, nós vamos vir aqui na primeira opção, aqui no nosso processo, estoque de peças, e aqui nós estamos falando que daqui vai peça para a esteira de peças. Mas, como visto, esse tempo para poder sair do estoque e chegar na esteira de peças, ele vai durar 2 minutos. Então, eu venho aqui, nesse lado direito, na lógica de movimento, vou pegar a minha opção aqui do martelo, como nós fizemos outras vezes, e aqui vou pegar essa opção Move For, dizer que são 2 minutos. Vou dar um colar e vejo então que aí aparece que o tempo de movimentação aqui vai ser de 2 minutos do estoque de peças para a esteira de peças. É isso que está dizendo esse comando que nós acabamos de colocar aqui. Da esteira de peças para o separador, nós também temos, da esteira de peças para o separador, nós também temos um tempo de deslocamento. E esse tempo será de 1 minuto. Então, eu venho aqui na lógica do movimento, vou apertar aqui o martelo, Move For, e vou colocar aqui 1 minuto. E vou dar um colar. Vamos fechar aqui. Então, o que está dizendo é que esse deslocamento da esteira de peças para o separador vai durar 1 minuto. Como nós vamos ter esses comandos sendo repetidos, só que com tempos diferentes, para não ter que ficar digitando toda hora e acessando o construtor de lógica, nós podemos copiar isso aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos vir agora aqui no separador, e no separador ele manda para o torno e leva 2 minutos para chegar no torno. Então, nós vamos apertar aqui esse colar e vamos alterar aqui para 2 minutos.
Se eu agora apertar aqui embaixo, veja que já aparece os 2 minutos, que é o tempo que vai ser do separador para o torno. E do separador para o sexto é 1,5 minutos. Então, eu vou colar aqui e vou colocar 1,5 minutos. E se eu voltar, veja que agora o tempo de deslocamento do separador para o torno serão de 2 minutos. E para o sexto, de 1,5 minutos. Continuando a colocar esses tempos de transporte, nós vamos aqui para o sexto. Aqui na lógica do movimento, ele vai mandar, então, peça para o torno e vai demorar 1 minuto para poder fazer essa operação. Depois aqui do torno para a esteira final, nós vamos ter um tempo de deslocamento de 2 minutos. Então, veja que agora eu já posso estar acertado aqui 2 minutos. E o último tempo aí, que é da esteira final para o local de final, onde vai ser providenciada a saída do sistema. E esse tempo vai ser de 0,5 minutos. Meio minuto aí, para poder fazer esse deslocamento. E com isso a gente termina, então, a inserção dos tempos de transporte, que é uma coisa importante aí, para que a gente possa ver o efeito disso vai ter ao longo da simulação. Agora nós podemos salvar o nosso modelo, né, e estamos preparados para poder fazer a primeira simulação. Eu posso vir aqui nessa opção simulação, aqui em opções, configurar se eu quero rodar durante um determinado tempo, usando um calendário ou usando um tempo em horas, mas como aqui tem um número de chegadas que está definido das entidades, então a gente pode deixar livre sem colocar número de horas aqui para o tempo de simulação. E é isso que nós vamos fazer. Vamos dar um OK, vamos salvar novamente, e nós estamos prontos para poder fazer a simulação. Nós podemos vir aqui, então, nesse símbolo de executar, e vejam que eu posso desacelerar essa simulação. Também posso vir aqui na opção de zoom e pedir para ajustar o layout para ficar melhor. E aqui eu vou poder continuar, enxergar o que está acontecendo para ver se a minha lógica que foi prevista está acontecendo. Veja que a primeira entidade que chega é aquela entidade que tem esse formato aqui dessa barra preta, está chegando. Aqui no separador ela se transforma na barra cor de abóbora, no torno se transforma na engrenagem. Se acumula 4 peças e vai para a saída. E aqui está o número de peças que estão no sexto no momento. Então nós vamos acelerar aqui. Vejam que após 7 horas e 45 minutos, né, todas as peças que chegaram no estoque, elas foram processadas. E agora eu posso, se quiser ver, e a gente deve, é uma análise importante, é fazer a análise dos resultados, que a gente pode acionar aqui a parte gráfica do ProModel, onde nós vamos ter uma série de dados e gráficos importantes para nossas análises e tomadas de decisão que a gente eventualmente queira ter no nosso sistema. Então aqui nós temos vários tipos de gráfico, né, e vocês devem ver isso daí para pegar intimidade com essa área aí do ProModel.